Maria Aparecida Pérez, né? Nasci aqui em São Paulo, há 60 anos atrás, quase 61, né? Para ser bem exata, numa São Paulo muito diferente do que é hoje, né? Nasci na periferia de São Paulo, lá na Zona Sul, um lugar que chama Vila Califórnia, né? Na estrada do Rio Bonito. Então, era uma estrada de terra. Hoje, quem anda nem percebe essas coisas, como São Paulo era diferente, né? Com estradas de terra, a dificuldade de ônibus, né? Os grandes descampados. Para a gente criança, né? A minha infância foi muito legal, porque a gente brincava muito na rua, a gente tinha as turmas. Sou a mais velha, né, de 5 filhos, e eu comecei, né, na vida escolar. No bairro onde eu morava tinha uma escolinha, que era uma casinha, né, era uma sala que você tinha as 4 séries na mesma sala. E aí para mim foi muito ruim, porque eu fui, no primeiro dia de aula, a professora falou assim: vou fazer um ditado. Dá para ela, não sei escrever, como é que eu vou, né? E ela era bem brava, né? Aí eu não quis mais isso, lembro que eu chorei muito e falei para minha mãe que eu queria ir para uma escola de verdade, não uma sala de madeira, né? Para mim aquilo não era escola. Aí minha mãe batalhou muito, eu consegui ir para o Linneu e assim, foi uma escolha super feliz, né? Eu fui muito feliz na escola, eu sempre gostei, embora fosse uma coisa assim, vocês podem imaginar, família de periferia, meu pai metalúrgico, minha mãe costurava, fazia bolo para fora para ajudar na manutenção da casa, o que era ter um filho na escola e o que significava isso em termos de transporte, uniforme escolar. Na escola, o que me marcou muito foi a minha professora do primeiro ano, Aparecida Guaraldo, que me ensinou a ler e escrever. Eu tive 2 professoras, né, a Guaraldo e a Manzini, no primeiro ano, as 2 Aparecidas. A do segundo ano foi péssima, a gente assim, foi um trauma, porque eu era canhota, minha família nunca achou estranho escrever com a mão esquerda. No primeiro ano, as 2 professoras nunca acharam estranho, mas no segundo ano teve uma professora que ela achava muito feio, e tinha eu e uma outra menina. E às vezes a gente se distraía, ela encolava o papel ao maço, ela chegava do seu lado, batia no seu braço. E aí tinha as provas bimestrais. Chegou a prova, eu e essa outra menina, ela pôs a gente, as 2 junto e ficou do lado. Lógico, nenhuma de nós 2 escreveu nada, porque você, em 2 meses, você não muda e também... eu não falava, não contava nada em casa, né? Mas ela terminou sendo afastada da escola, né? Foi para a área administrativa por conta dessas coisas. Terceiro ano foi a Vera, foi uma professora muito legal, lembro muito bem dela, né? No quarto ano foi a dona Iracema, que era assim, era muito puxado, porque ela te dava nas férias, você tinha uma lição cada dia, mas ela trabalhava muito com a leitura e com a redação. Então ela despertou, né? Eu estou falando dessas professoras que nem a Vera me despertou a questão da matemática, a Iracema, essa coisa da leitura, né, de não se contentar com o que estava ali na sua frente, mas buscar outras coisas, né? Coisa da escrita. Isso foi muito importante quando eu fui para o ginásio. E fora isso, também a vida familiar, né? Porque minha mãe, minha avó era empregada doméstica, né? Veio da Alemanha, mas pequena ainda, mas foi trabalhar como empregada doméstica. E a minha avó, eu acho que influenciou, que criou os filhos sozinha e sempre falou que a escola era muito importante, que a educação era a única coisa que ela podia deixar para os filhos, e isso passou também. Tanto que a minha mãe, ela fez ensino médio numa época que as mulheres não iam muito para frente. O meu pai era metalúrgico, então essa discussão, mas
política, né, sempre tinha em casa com uma certa reserva, mas, né, sempre olhando, explicando as coisas e sempre um incentivo muito grande para a leitura, né, para você perceber as outras coisas, né? Então, assim, a vida não era fácil, mas meus pais, né, fora incentivar muito isso, né, aplicar, eles levavam a gente muito em biblioteca, né, fui fazer balé na escola municipal de balé, né, eles iam assim, mostrando onde tinha oportunidade, que em 74, né, um fato muito marcante, que meu pai desapareceu, né, então, não sabemos se foi por motivo político ou por uma coisa pessoal, mas nunca mais a gente teve notícia dele, né? Há uns 2 anos atrás, aqui, recebi uma notícia que ele tinha falecido, nem sei como a pessoa, quer dizer, ele deve ter ficado olhando a gente de longe, mas a gente não sabia dele. Isso causou uma grande mudança, porque em 74 eu estava no último ano do ensino médio e assim meu sonho era fazer medicina, mesmo sendo de uma família muito pobre da periferia, né? Assim havia uma mobilização dos meus tios, aí vamos ver se dá para fazer. E nessa época o ensino médio era humanas, biológicas, exatas e se você quisesse você fazia o normal, que era uma outra turma, né? Então, até por conta de querer fazer medicina, eu fiz biológicas, mas sempre que eu tinha oportunidade, né, no segundo ano mesmo, primeiro ano, segundo ano, eu ia assistir aula na parte de humanas, principalmente a parte de sociologia, filosofia, né? A gente até tinha no primeiro ano, mas depois você vai especializando, então, quando tinha a chance, eu ia assistir junto com o pessoal que fazia normal, né, na escola, para poder dar aula. E aí, assim, com essa perda do meu pai, a gente teve que mudar, porque minha mãe, com 5 filhos, né, eu a mais velha, com 16 anos, o que você faz, né, na vida? Então, não dá, ia ter que, né, eu já fazia à noite por causa do cursinho, então largar cursinho, procurar emprego. E aí também, isso foi em setembro, eu desisti de fazer o vestibular, né? Falei, não dá, eu preciso ver minha família. E até a escola, quando ficou sabendo, assim, meus professores foram muito legais, sabe? Tinha o professor Lúcio, de matemática. Ele era do Conselho Estadual. Aí ele fez uma reunião com os professores e eles resolveram que iam me manter na faculdade. Eles falaram, você vai fazer o vestibular e a gente te mantém. Aí foi uma decisão muito difícil, porque eu falei para ele, como que eu vou estudar lá? Mas eu tenho 4 irmãos, não adianta vocês me bancarem, né? É outra história agora. Aí, em 75, eu fui trabalhar, né? Fui vendo as coisas aí, resolvi fazer o vestibular e aí optei pelas ciências sociais. Antes do meu pai desaparecer, que até por conta da escola, cursinho, mesmo meus irmãos, a gente veio morar aqui aqui na Brigadeiro Luiz Antônio. Aí você tem a coisa, né, da sua origem, né, a coisa da escola pública e na universidade, né, fazendo ciências sociais, sociologia, essa parte política é a que explode, né, seu envolvimento, embora no movimento estudantil eu atuei bastante, né, mas um tempo pequeno, porque sempre falei para o pessoal, minha praia era o bairro, eu queria melhorar a periferia, né, embora nessa época eu morava no centro de Santo Amaro, ali na João Dias, mas assim, tinha toda a origem, meus amigos, né, parentes, a gente não, né, não se separou da periferia.
Então, eu me envolvi muito com as lutas por água, por transporte, né, de estar organizando, mas assim, junto um pouco com a igreja, depois com movimentos mesmo, um grupo de estudantes, e aí até entrei também para participar de movimentos clandestinos, né, contra a ditadura. Mas isso foi uma formação, né, muito forte. Isso, né, eu trabalhava em banco, depois fui trabalhar numa empresa, né, de autopeça, sempre na área administrativa, mas terminei, né, melhorando assim de cargo, tinha bom salário. No banco, eu fui demitida, eu trabalhava no BCN na época. Quando eu cheguei do vestibular, depois eram 3 dias, né, de vestibular, na minha mesa colocaram uma plaquinha assim, comunista. Eu trabalhava na área de RH. Aí, né, tinha um outro menino que eu conversava, mas ele falava, fica na sua, não fica, né, falando. Mas eu terminei sendo demitida do banco por conta da opção do curso que eu fiz, né, Ciências Sociais. Para o banco não interessa. Terminei indo trabalhar nessa empresa, era na Capela do Socorro, né, era uma metalúrgica. Eu trabalhava na área administrativa ligada a vendas e tal. E aí até o pessoal, né, com o tempo eu ia para as passeatas e tal, aí uma vez me chamaram, né, o cara lá dos diretores, ele falou, olha, toda vez que tem alguma coisa lá no centro, né, o pessoal, a gente recebe telefonema aqui perguntando se você está trabalhando ou não. Então a gente queria saber direito o que está acontecendo. Né? Ninguém vai. Até a empresa até me ofereceu de eu largar Ciências Sociais, passar para o curso de Economia, que eles falavam, você faz de manhã e trabalha à tarde. Falei, não dá, né? Não tem nada a ver com isso. Embora eles tenham sido uma empresa, assim, eles depois falaram, você só não pode ir lá na fábrica, a gente não quer que você converse com os operários. Mas assim, até quando eu fui presa na invasão da PUC, eles mandaram um advogado na porta lá no quartel, né, para ver como é que eu estava, para ajudar. E não me demitiram, né? Eles falaram, você só toma alguns cuidados, né? Mas aí depois eu saí de lá para ir trabalhar, porque eles mudaram para Guarulhos, estava inviabilizando, né, morar em Santo Amaro, trabalhar em Guarulhos, estudar na USP, estava quase que inviabilizando. Né? Aí a opção foi faculdade, aí eu terminei indo trabalhar na CT e depois eu trabalhei lá na USP mesmo, no Instituto de Pesquisa. Eu estou me alongando um pouco nisso, porque isso foi muito marcante para mim decidir depois, né, que assim, eu tinha um bom emprego, bom salário, quando eu optei para a USP, e aí eu optei, né, no momento mais de final de curso, que eu queria trabalhar na área pública. Né? Eu falava, eu quero unir o que eu acho da minha participação política com alguma coisa que eu possa ter um retorno. E aonde eu posso fazer mais isso? É no serviço público. No governo Montoro, eu fui trabalhar num órgão que chamava Sudelpa, né, que cuidava do litoral paulista e do Vale do Ribeira, que até tinha sentido com a formação, né, de sociólogo. Você tinha um campo de atuação. Aí nessa época também nasce a minha filha, né, 82, 81, fui morar com o Carlão, né, o Carlos Zaratini, tivemos a nossa filha em 82. E aí depois dessa, né, de ingressar na área pública, aí eu terminei indo trabalhar na educação, né, eu me aprofundei aí em estudar, né, me aperfeiçoar na área pública, né, fui estudar administração pública, um curso que existia na Fundap, que era uma escola de governo, era um intensivão, né, eram 6 meses, aula todo dia, com trabalho, né,
de formação de curso, que é onde aprendi muito, e aprendi muito que era orçamento. Comecei a me especializar nessa coisa do orçamento e do financiamento público, né? Aí eu saí da Sudelpa, eu até fui trabalhar, foi a primeira vez que eu fui para o governo federal, fui no INCRA, né? Mas foi um trabalho muito curto da minha vida, eu fiquei 2 meses, porque aí teve um acidente, né, que morreu o presidente do INCRA, um ministro lá da Reforma Agrária, Marcos Freire. Eu era muito ligada a eles, né, fui por um convite mais político. Aí volto para São Paulo e o Chopin Tavares de Lima, que era o secretário do interior na época que eu estava na Sudelpa, convida para ir trabalhar com ele. Ele estava como secretário da Educação. E aí essa parte do orçamento era uma coisa que eu gostava, aí eu me envolvi muito com isso, né? No governo Montoro foi criado, né, era uma tese da esquerda que a educação tinha que ter um fundo especial. O estado de São Paulo, né, na época do Montoro, foi o primeiro estado que criou esse fundo, um fundo, né, com recursos pré-educação gerido na educação. E aí eu fui trabalhar, que era o Fundef, né? Houve aproximação com a educação, aí eu saí do governo, né, da Erundina, voltei para o Estado, para a Secretaria de Educação, eu tinha feito um concurso no CEPAM, aí volto para a educação, também nessa área administrativa, financeira, com Fernando Moraes. E aí a gente discute o projeto da escola padrão. A experiência da proposta da escola padrão foi uma coisa muito importante, porque era isso, era olhar a escola, criar os ambientes necessários, né, na escola, essas, né, laboratório, salas, retomar a questão do Grêmio, especializar professor, tentar ampliar a jornada, mas com outros projetos dentro da escola, né? A gente, toda a equipe do Fernando Moraes que ele levou, que assim, ele foi pegar boa parte da equipe que tinha trabalhado com Chopin, que a gente tinha começado a discutir. Ele falou, não, eu vi esse projeto, quero que vocês venham para implantar. Tudo, né, foram pesando essas experiências. Em setembro de 2001, eu fui trabalhar na equipe da Marta, que ela estava como prefeita, ela começou a organizar uma equipe de profissionais técnicos para olhar as diversas áreas, para analisar, né, os projetos, ir atrás de informação, para que ela pudesse discutir com os secretários, avaliar as coisas que chegavam para ela. Todo mundo tinha consciência que a gente tinha que melhorar a educação, embora você tivesse vários desafios, né? Porque quando a Marta, quando o PT chega à prefeitura no seu segundo governo, a gente tinha muitas crianças de 7 anos fora da escola ainda. Você tinha obrigação de ter todas no primeiro ano, mas você não tinha. Tinha as escolas de lata, né, que foi um grande desafio, porque era uma coisa de combate, né, a estrutura não era boa, mas o que significaria perder aquele recurso. Aí a secretaria toma a decisão, né, ao mesmo tempo ela cria mais vagas, mas traz um problemão, porque você não pode ficar com aquelas escolas. O tripé, né, quando você está na educação, pelo menos para mim, né, você tem a criança ao seu ponto de partida, ela é a coisa mais importante, que é a razão da gente existir. Aí você tem que olhar as condições dessa criança, a infraestrutura, né, as condições de trabalho e de permanência, né, como esse prédio, o que ele precisa, e os profissionais da educação, a questão da valorização. Então, você tem que ter uma política educacional que olhe para isso, que faça uma combinação para você ir atendendo, construindo uma coisa que, ao final, você consiga ter um encontro de propostas que, de fato, possam contribuir para melhorar a educação.
A escola municipal, ela termina sendo mais favorecida em ambientes, até por conta da época do Paulo Freire, da criação dos círculos de leitura, então de você ter uma sala já para isso, né? A experiência do laboratório de informática, né? Que começou na gestão da Erundina, lá com o Paulo Freire e o Mário Sérgio. Então, a escola municipal, ela foi tendo uma estrutura, uma infra muito melhor, né, do que as escolas estaduais. Então, nós discutimos e chegamos à proposta do CELS, né, de ter um centro onde a gente tivesse diversos equipamentos que complementassem as escolas daquele entorno. Então, nasce a proposta do CELS como um centro, mas há toda uma preparação na rede, né? Uma discussão, não discutir o projeto CEL, porque o projeto CEL a gente discutiu primeiro com a comunidade. A gente fez uma clara opção pela criança, em primeiro, né? A gente até que ajustou um pouco o salário dos professores, a formação, né, o curso universitário, trazer a creche, né, da assistência social, mas a gente olhou uma primeira diretriz que era muito cara para nós, que é o acesso e permanência da criança. Então, é aquela coisa, né, eu acho que o pessoal vai lembrar, investimento na questão da merenda, né, de ter almoço, janta, café da manhã, fazer o investimento nisso. A questão do material escolar, que é caro, né, a gente sempre defendeu uma escola pública e de qualidade. O público não quer dizer que é gratuito, né? O que dá gratuidade? A questão do material escolar, que eram aquelas listas, né? A exigência de pagar a PM que a gente tirou, né? Ficou combatendo, foi difícil. A lista de material escolar, que na verdade tinha muito material que era para a escola poder trabalhar. Então a gente fez até um pacote que era o material pedagógico que ia para a escola trabalhar papéis, guache, argila, né? Não só o da criança, mas que a escola não precisasse pedir para os pais. O transporte escolar, né? Embora o transporte escolar, a gente viu num primeiro momento um levantamento que a gente fez junto às EMEIs, né? Da possibilidade de vaga nas EMEIs e que o problema era de como a família chegar. Então, com o transporte escolar, logo que começou o vai e volta, foram criadas quase 5.000 vagas nas EMEIs. Né? Teve essa facilidade de locais próximos, né? Que era outro distrito, mas de você conseguir levar a criança. Então, é a questão do acesso. Vamos garantir a vaga? Vamos, mas vamos garantir a permanência. Precisa do material, transporte e uniforme. Né? Então, esse foi o primeiro ano e aí a decisão de fazer o CELS. Né? Então, aí o debate de como ia ser esse prédio. Aí casou essa questão, a gente tinha demanda para atender, tinha que diminuir os 3 turnos diurnos, você tinha que voltar a colocar equipamentos culturais e desportivos na periferia, que já não existiam mais. Então, o CEL, ele vem nessa mão de propostas, né, de complementar os espaços que faltavam e poder ofertar uma gama melhor para as crianças, para despertar vocações, entendeu? Dela poder achar coisa que ela gostasse. Ela não pode ir bem na sala de aula, mas ela pode ir bem em alguma outra atividade. Né? Na gestão, tanto no primeiro governo do PT, né, isso é muito importante, né, que as pessoas desenharam, possibilitou também muita coisa do que foi no segundo governo do PT, em especial na minha gestão. Porque você tinha uma escola aberta, a experiência com as comunidades, você tinha aquela equipe que, né, os NAIs e o pessoal pedagógico, o supervisor, uma pessoa da área administrativa que a gente criou como GAE,
mas tinha de ir lá na escola, ver o problema daquela escola, né? Aqui está com problema de aprendizado, como a gente vai fazer, né? A questão da gestão democrática, a criação dos conselhos de escola. Então, muita coisa que começou lá é que propiciou que a gente chegasse na nossa gestão com condições de fazer o CEL, porque o CEL envolvia esse trabalho com a comunidade. Sem a experiência da escola aberta, a gente não ia conseguir. A questão da gestão democrática dos conselhos de escola, né, da participação das crianças, porque na época da Erundina tinha uma pessoa em cada ANA encarregada de fazer os grêmios, de ir lá fazer o debate com a criançada, né? Então, tudo isso são experiências, por isso que a gente fala, a gente não precisa de nada novo na pedagogia. A gente já tem tudo isso e, principalmente, tem a vivência, né? Tem a proposta, tem a experiência. Então, a gente precisa criar um ambiente favorável para que isso frutifique, né? Não é chegar com modelo novo, vamos ver a partir do que a gente tem, como a gente chega. Então, concretizar o CEL foi muito isso, né? Era um espaço que a gente tinha novos espaços de formação, novos espaços de convivência, né? Tem a escola, mas você podia ampliar muito mais. É necessário também destacar que o projeto é um projeto que nasceu em Edifi, né? Com os arquitetos do município, e são arquitetos que conviveram com Paulo Freire. E aí eles começam a discutir o que é essa cara de equipamento público, como você cria uma identidade, né? Que a escola, o prédio, ele tem que olhar a sua finalidade para poder ser pensado, né, enquanto estrutura, se ele vai atender bem ou não. Então eles estudam bastante, né, o que é a escola parque e propõem um centro, né, educacional que eles falavam praça de equipamento. Quando você ia discutir o equipamento, você reunia todas as secretarias envolvidas. Então, era habitação, infraestrutura urbana, obras, transporte, para ver, ó, eu vou por esse equipamento aqui, eu preciso de rua, eu vou ter que ter acesso, eu tenho problema do córrego que dá enchente, eu tenho problema de iluminação. Então, todos se uniam, você tinha uma otimização da aplicação do recurso público. Então, um recurso que parece pequeno numa pasta, quando você junta, você faz muita coisa no bairro. Então, o entorno dos CELs, eles, né, sofreram uma intervenção que terminou beneficiando não a comunidade escolar, mas todo o entorno daquele, né, uma coisa de urbanidade. Isso foi ganhando corpo e uma participação muito grande da comunidade e das secretarias, né? Isso também, a questão do compartilhamento, da intersetorialidade, foi uma coisa que a gente vivenciou muito a partir dos CELs. Não só na gestão, que a gente tinha uma gestão compartilhada mesmo, com a cultura e com o esporte, a educação dentro do CEL, com as 3 secretarias tomando decisão e não a educação decidindo pelas secretarias, né? Isso é um negócio muito importante, porque lá dentro você tinha uma outra experiência de atuação conjunta, né? Das políticas trabalhando juntos naquele espaço. Então, de pensar junto, né? A construção, né? O pessoal que assumiu o CEL no começo, os 6 primeiros meses, não tinha uma equipe, não tinha estrutura desenhada, porque a gente decidiu em conjunto, vamos vivenciar esse espaço para ver o que a gente vai precisar em termos de criação de cargos, de estrutura, a construção do regimento, funcionamento do conselho gestor. Então, foi 1 ano e meio, tanto que o regimento foi no final de 2004 que a gente teve, porque foi um embate, né, grande e produtivo das assembleias, das diversas comissões que foram formadas e principalmente do reconhecimento do território. Né, esse debate do território, ele é importante até por conta do olhar que a gente teve para os indígenas que vivem em São Paulo.
né? Nós temos 3 aldeias dentro da cidade. Em número de pessoas é tracinho, né? Não tem nem percentual para elas, frente aos 12 milhões, na época 10 milhões de pessoas. Não tem, né? Se você olhar, não, preciso pensar política para a maioria, eles podem continuar esquecidos lá. Mas eles, até por conta desse trabalho com a comunidade, do orçamento participativo, eles também foram chegando, né, e cobrando que eles se tornassem visíveis. Então, a questão do MOVA, foi a primeira coisa que eles reivindicaram, né, para estarem se alfabetizando em português. E aí também queremos uma escola para nós, queremos um céu. Só que aí você leva o céu, não é esse negócio de concreto, a gente não quer piscina, né? Nós não queremos, não é isso. Aí nós começamos a discutir com eles, e isso foi um aprendizado muito grande, porque nós tivemos que entender o tempo deles, né, que é diferente do nosso, a cultura deles, né, a forma de decisão coletiva que a tribo tem para poder, né, chegar ao projeto do Ceci. Né, para mim, isso foi uma experiência muito marcante, porque, como eu falei, pela minha trajetória, quando eu fiz a opção de vir para o serviço público, depois escolher a educação, e você tem um discurso, né? Você fala muito, né? Paulo Freire fala isso, né? A gente tem um discurso muito legal, mas essa experiência permitiu sair do discurso e vir para o concreto, né? De provar ou experimentar que as ideias que a gente tem, elas são críveis, né? A gente pode traduzi-las para o concreto. Você gasta energia, é difícil, é muito embate, é muito questionamento, mas é possível. Então, eu acho que e eu acho que nós deixamos um legado mesmo para a cidade, porque mesmo a gestão que entrou depois, nós deixamos um bom plano de obras, o pessoal formado, né, professores, né, concursados em toda a rede, né, as escolas, um investimento grande na sua reforma e adequação. Então, nós somos mexendo, acho que nós deixamos um bom legado e, assim, melhor que um bom legado falar nós somos legais, é mostrar que isso teve consequência, porque se você pegar o Prova Brasil, né, depois as provas que eram feitas no 5º ano, as nossas crianças de educação infantil, que foi um lugar que a gente investiu muito desde o começo, melhorou em muito o resultado. Então, você vai vendo, né, na própria inserção os dados estatísticos, se você pegar no entorno dos céus aquele índice de vulnerabilidade juvenil que o Estado que faz, a questão aumentou o número de crianças no ensino médio, diminuiu a evasão, a rede municipal diminuiu muito a evasão e repetência na época, né, que é fruto de todos os outros programas que eu falei para garantir a permanência. Aí você se forma, você não se evade, eu quero ensino médio. Então, aumentou o número de vagas, pressionou o Estado a melhorar a oferta. Diminuiu o índice de mortalidade, né? E vários outros projetos, questão de orientação sexual, a formação do GCM, dele participar no conselho de escola, né? O orçamento participativo e vários outros projetos que não dá tempo de falar, mas a gente tem dados concretos, tem coisas concretas que demonstram que a política foi acertada, né? Isso não quer dizer que ela tem que ser revista, criticada e melhorada, porque isso é uma coisa contínua, né? Toda coisa precisa ter reflexão, mudança para avançar, mas que havia um caminho e a gente estava nesse caminho que era melhorar a qualidade da educação pública e valorizar essa educação. A escola pública ela é de qualidade, sim, seus profissionais são bons, seus profissionais se esforçam, né? As famílias, das suas diversas formas, investem que o seu filho está lá, porque essa é a perspectiva de mudança.
Então, eu acho que essa experiência, e eu continuo batalhando nessa área da educação muito por conta disso, porque da experiência que mostrou, né, que as ideias, elas não são só ideias, né, a gente consegue enraizar no concreto.